veterinário, tudo bem? Iniciando mais uma aula do Vet Empreendedor. Já estamos na aula 66, ou melhor, nossa Vet Class. Vamos transformar isso aqui numa Vet Class, né? Já que são aulas para veterinários e empreendedores. E é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre o potencial dos stories, como que a gente faz para explorar o potencial dos stories para vender mais, para aumentar o faturamento da sua clínica veterinária, do seu hospital veterinário, do seu laboratório veterinário e ao mesmo tempo, né, te dá autoridade. Vamos falar sobre isso hoje? Vamos! Nesta quarta-feira, 1º de setembro, dia de soprar canela por aí, hein? Então vamos lá, sem mais delongas, o negócio é o seguinte, Clarice, o que é conseguir explorar o potencial dos stories para eu conseguir aumentar o faturamento? Aumentar o faturamento é, através dos stories, a gente conseguir despertar desejo nas pessoas que estão nas redes, seja na sua, seja na clínica, para que elas desejem saber mais sobre o seu trabalho, para que elas desejem ser atendidas por você e estar com você na sua clínica veterinária. Isso é vender mais, aumentar faturamento através dos seus stories na clínica veterinária. Então a gente vai falar sobre isso, sobre essas estratégias. O que você não pode acreditar que é aumentar faturamento através dos stories é fazer stories desconexos ou coisas muito pessoais que não foquem na sua autoridade. Então o primeiro passo aqui é entender. Aí nesse momento o vet geralmente me pergunta, mas Clarice, eu devo fazer isso no meu pessoal ou no meu profissional? Explorar os stories para aumentar o faturamento da clínica. Então a gente tem que avaliar, depende, né? A resposta, não existe resposta certa na verdade. A resposta sempre vai ser depende. Por que depende? Se você usa os seus stories do pessoal para de repente só postar coisas da família, postar as coisas de ir na praia, de treino e tal, que não tenham muito alusão com a vida veterinária, com os clientes, para pensar se você sente a vontade dos clientes ver aquilo, se o seu perfil é mais focado realmente para as coisas pessoais que você faz, eu indico que você faça nos stories da clínica, tá? Por quê? Porque eu acredito que todo mundo é livre para fazer o que quiser e isso não interfere na sua qualidade técnica. Mas, no entanto, as pessoas ainda não estão preparadas para essa mentalidade. E aí o que acontece? As pessoas podem julgar de forma errada e aí isso pode te prejudicar. Então eu gosto de avaliar. Agora, se você tem um perfil pessoal que você realmente já posta mais coisas voltadas para sua clínica vet, para coisas profissionais, tem um filtro maior, aí tudo bem usar o pessoal. Mas eu sempre indico que acabe indicando para o perfil profissional da clínica ou seu perfil profissional como veterinário, porque lá as pessoas estão te vendo mais como profissional do que como pessoal. Não que você não possa compartilhar algumas coisas pessoais, como eu, por exemplo, às vezes compartilho o Bentico por aqui, os meus filhos, as coisas que acontecem no meu dia a dia. Então eu tenho que entender o que é usar estrategicamente para aumentar o faturamento e o que não é. E a primeira pergunta é, uso no pessoal ou no profissional? Então depende, analisa de como estão as suas postagens, do que você vem trabalhando nas redes sociais, para fazer esse filtro se realmente vale a pena eu postar no pessoal ou no profissional. Feito esse filtro, entendido qual que é o melhor perfil, a gente vai começar a entender por que é tão importante a gente usar os stories para aumentar o nosso faturamento. A verdade é que vocês veem vários stories de coisas lindas, maravilhosas, as pessoas viajando, treinando, corpão, vida feliz, né? A verdade é que as redes sociais, elas são uma partezinha do nosso dia e da nossa vida. E se a gente for estratégico, enquanto negócio, enquanto vet empreendedor, a gente vai mostrar partes que nos convertam em autoridade, em despertar desejo das pessoas para consumirem o nosso serviço, o nosso trabalho. Por isso que a gente sempre olha a vida dos outros, parece tudo tão perfeito, tudo tão maravilhoso, todo mundo cresce, todo mundo tem dinheiro, todo mundo tá super ótimo, todo mundo tem tempo pra tudo, todo mundo ainda consegue tomar 2 litros de água por dia. Por quê? Porque a gente mostra partes da nossa vida e do nosso dia dentro das redes sociais, dentro dos stories. Então os stories, eles servem pra gente ser estratégico também, enquanto vet empreendedor, enquanto dono de um negócio, porque a gente tem hoje na nossa mão
as redes sociais gratuitas pra gente usar. E sim, tem que impulsionar, o orgânico às vezes compromete a entrega. Beleza, entrega, mas a gente pode começar a trabalhar com o que a gente tem na mão. E os stories, ele é um meio de conexão e de integração com o nosso cliente, né, Mônica, né, Vivi? Então a gente tem que começar a prestar atenção nessas coisas. Já que a gente tem um meio de conexão de estar tão próximo com as pessoas, a gente tem que usar a nosso favor, estrategicamente. Né? Por isso que é tão importante a gente ter um olhar especial para os stories, sim. Eu sei que às vezes a gente esquece, eu mesma às vezes sumo por aqui, às vezes não dá tempo. Mas quando a gente for postar, a gente tem esse olhar estratégico e ter noção do que postar e como postar, faz toda a diferença e todo sentido para o nosso negócio. E o que a gente tem que pensar, então, enquanto VET empreendedor? A gente tem que começar a observar o que eu posso mostrar para me trazer mais autoridade e relevância para que as pessoas queiram estar comigo consumindo o meu serviço, o meu produto. Tem que começar a pensar o que geralmente é óbvio para você enquanto médico veterinário e não é óbvio para os demais. E nisso a gente vai mesclar um pouco da rotina pessoal que faz sentido com a medicina veterinária, se você tem pet, se é corrido, seus estudos, um pouco da rotina da clínica e um pouco de demonstração de produtos. Mas calma que eu vou te dar a dica prática. E eu sei que talvez vocês estejam pensando por aí. Clarice, eu não tenho tempo. A vida é tão corrida que eu não consigo parar para pensar em stories. Ou eu tenho morro de medo de aparecer, não consigo gravar, só de pegar para gravar minha cara já me dá um negócio. Então, assim, a gente vai trabalhar essas barreiras, só que eu preciso trazer uma informação importante para vocês. Os stories, ele é uma das ferramentas, ele e o Reels, de maior engajamento do Instagram. Se não fosse isso, o tio Mark lá, Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, da família Facebook, ele não investiria tantas atualizações dentro dos stories. E por que ele investe tantas atualizações? Porque a gente entende que as redes sociais, ela vem caminhando para que a gente tenha mais vídeos, mais essa interação e seja mais rápido. Porque o modo de consumo, de conteúdo dos consumidores, das pessoas, observe em você, inclusive, como você vem consumindo esses conteúdos, como a gente tem ficando ansioso de não querer esperar, de não querer ver coisas longas, né? Então, o modo de consumo do conteúdo está mudando. E junto disso, o Instagram vem trazendo atualizações, ele vem trazendo mudanças dentro das redes para se adequar a esse novo modo de consumo das pessoas. E acredite se quiser, uma das coisas que mais dá engajamento são crianças e filhotes fofinhos, olha que legal. Então a gente começa a trabalhar estrategicamente e você começar a ter um olhar de entender que vai te trazer faturamento, você conseguir explorar esse potencial dos stories, vai virar o jogo para o seu negócio, acredite. Só o que eu não posso fazer, a gente vai já pro jeito errado de trabalhar os stories, é só focar em pets do banho e tosa. A gente precisa ser um pouco mais estratégico, a gente precisa sair do basicão e ir além. Então a gente vai trabalhar aqui sobre isso, ter esse olhar. Quando eu penso no medo dos stories, quando eu penso que eu não sei o que postar, que a minha vida é sem graça, que a clínica é sem graça para postar, eu vou trazer aqui algumas ideias para vocês, inclusive, já fazerem posts nos stories hoje. Vocês vão postar hoje os stories? Manda um coração para mim, porque vocês sabem que essas aulas são práticas. É assistir, botou em prática, assistir, botou em prática, tá? Então, o que a gente tem que pensar? O que a gente tem que pensar? Qual é a forma errada da gente postar nos stories, tá? Que geralmente é uma coisa que não é tanto o teu faturamento, nem o teu engajamento e não vai te trazer autoridade. É quando você só posta foto dos pets do banho e tosa. Eu sei que eles são lindos, eu sei que eles são fofos, mas só ficar postando as fotos dos pets que estão no banho e tosa não te traz autoridade, porque é só mais um pet bonitinho passando. Eu preciso contextualizar e trazer situações que abram os olhos das pessoas que estão muito, que elas queiram consumir. Só que aí a gente começa a mesclar pessoas, pessoalidade nos seus stories e contexto. Comecem a observar vocês consumindo conteúdo. Vocês consomem mais conteúdo engessado de empresas, que você vê que é um banco de imagens de Google, um banco de imagens pago, ou você gosta de interagir com pessoas, com rotinas, com vidas
né? O que tá rolando, o que tá acontecendo. A gente começa a perceber isso. Quando a gente tem essa visão, a gente percebe que não adianta só postar foto bonitinha do post e não ter interação. Eu preciso começar a viver e mostrar uma novela da vida alheia dentro da clínica, de forma estratégica. Então, se eu ficar só postando somente os pets do banho tosa, isso não vai começar a me trazer autoridade e provavelmente não vai te converter em faturamento, porque é mais um pet, é mais um banho tosa fazendo isso. Então, a gente começa agora aqui a ser estratégico. E qual é a forma certa, então, da gente começar a explorar os stories para que nós possamos aumentar, de fato, o faturamento, trazer essa autoridade? É pensar, fazer uma lista. Qual é o meu foco de venda? O que eu preciso vender mais neste mês, né? Porque as vendas é um número, mas elas só acontecem através de ações, de mão na massa. E uma das ações é explorar isso nos stories. Então, a primeira forma certa de explorar os stories pensando no faturamento é, primeiro, fato. O que eu tenho de foco de venda esse mês na clínica? É procedimento. Eu preciso, então, perder o medo, fazer perder o medo da anestesia, ou entender que o nosso procedimento cirúrgico, por exemplo, exige uma equipe cirúrgica e tem uma estrutura física adequada, com colchão que controla a temperatura, com anestesia não sei do que, com todo esse processo que talvez em outro lugar não tem. A gente é referência nisso aqui. Como é que é aquele negócio? Eles compraram lá na clínica agora um novo, esqueci o nome. É um nome diferente. Enfim, se eu preciso mostrar tudo isso, eu vou começar a pensar de forma estratégica como que eu vou criar essa consciência que eu tenho tudo isso a oferecer e talvez outros não tenham, seja o melhor lugar. Tá, o meu foco é fazer, a gente tem um desafio para vender aqui, esse petisco aqui, que é vegano, que é fit, que é derme, que é para cão alérgico, que é para cão gordo, que é para cão com intestino sensível. Então eu tenho que começar a fazer esse foco, beleza? A gente entendeu esse foco? Agora a gente tem que começar a estudar como que eu vou colocar isso dentro do contexto das stories para eu explorar. Então eu tenho que ter uma meta de stories por dia, por exemplo. Eu posso ter ali um guia. Por dia eu tenho que ter pelo menos 10 stories. Uma é do cliente que passou por aqui, outra é de um atendimento, outra é de um produto, outro é uma dica que pegou ali no dia. Por exemplo, lá na clínica apareceu uma ninhada de filhotes com parvo. A gente pode parar e falar sobre isso, sobre a vacinação, que são animais que podem vir a óbito porque não eram vacinados. Ponto. Então, isso é algo que pode ser falado. Ontem foi dia do Nutri. Teve lives fazendo petisco, teve stories mostrando que a gente tá com uma cesta de frutas pro pessoal que for lá na clínica, pode consumir uma fruta fresquinha. Então a gente começa a fazer stories do dia a dia da clínica mesmo. Às vezes as escolhas, hoje a Solange, que é o nosso financeiro, levou para casa um petisco de higiene bucal porque os cães estão com bafinho. Então a gente começa a trabalhar essas situações, a ter os tipos de stories que já te facilita na criatividade de fazer stories. Então, quando eu entendo isso, fica muito mais fácil, né? Agora a gente começa a prestar atenção, então, que os stories é rotina e a conexão do público. O objetivo de eu ter stories é eu mostrar o que acontece nos bastidores, de eu me conectar com os meus possíveis clientes, com os meus seguidores, com quem já é cliente, de eu aparecer por lá. E se você não tem coragem de aparecer, você pode ter um mascote que mostra as coisas, um pet fofinho aí da tua clínica. A gente pode ter, por exemplo, tutoriais em que você ainda não aparece, onde você está se preparando para aparecer, vai mostrando e falando. Isso começa a te dar intimidade com os stories para começar a postar. Então, um ponto muito legal é sempre utilizar todas as atualizações que aparecem no stories. Por quê? Toda vez que o Instagram atualiza alguma coisa nos stories, inclui uma música, ou um sticker, ou uma hashtag, ou qualquer coisa assim, ele gera, para que as pessoas utilizem aquela novidade, ele acaba dando uma entrega muito maior para quem utiliza a novidade, para conseguir viralizar aquela novidade. Então, utilizar daquela novidade vai te ajudar na entrega. Outro ponto muito legal para te aproveitar e esbanjar nos stories é gamificar os stories. Se você está dando alguma dica, sempre gamificar
perguntando. E você, isso acontece com o seu pet? Sim ou não? Ah, começar o dia com enquete, por exemplo, ou começar com como é que é o nome daquele quiz que tu diz, como é que acordou o pet hoje? Escabelado, carinhosinho ou não recomendo? E aí as pessoas vão votando ali e vão te dando um maior engajamento, dando uma maior entrega do teu conteúdo de forma orgânica. Então, gamificar é muito legal, porque as pessoas às vezes têm preguiça de responder ou de escrever, mas dá uma dedada para clicar nas enquetes de gamificação ajuda na entrega. As pessoas gostam de só dar uma dedada e é legal trazer para essas enquetes coisas do dia a dia. Tipo assim, nossa, eu tô saindo de casa, olha o olhar de pidão dele. Seu pet também faz isso? Sim ou não? Ou quais as formas do pet pedir aquele petisco maroto? Faz cara de pidão, fica puxando a roupa com a patinha. E aí tu pode começar a fazer essas enquetes. E gamificar. As pessoas gostam de participar de forma gamificada. Então, isso é muito legal de fazer. Algo que eu posso também explorar nos stories são os posts do feed. Se você postou sobre algum tema no feed, é legal que você contextualize e faça ali os 3 stories contextualizando sobre o tema e diz, olha, eu tô explicando mais no post que saiu hoje no feed. E aí você compartilha o post do feed no stories. No próximo story eu vou deixar o post aqui. Clica lá e vai lá conferir. Não esquece de deixar nos comentários se isso já aconteceu com você, ou se você já sabia, ou de 0 a 10 o que você achou desse post. Então é legal que eu sempre trabalho os posts do feed no stories. É um ponto, por exemplo. Uma das coisas que dão muito engajamento, e eu sei que muitos aqui vão dizer, mas ninguém responde, é a famosa caixinha de perguntas. Sim. E por que as pessoas não respondem, geralmente, as caixinhas de pergunta? Ou porque ela não acredita ainda que você tem autoridade para responder sobre aquilo, ou porque ela ainda não se sente tão íntima para te deixar uma pergunta, ou porque talvez ela não entendeu a pergunta e não contextualizou, você não contextualizou o suficiente para que ela conseguisse te perguntar algo. Então é legal sempre que nas caixinhas de perguntas, antes de você abrir as caixinhas de perguntas, você contextualize sobre o que você quer receber as perguntas e aí poste a caixinha de perguntas. Por exemplo, ontem foi dia do nutricionista, a gente deixou uma cesta de frutas aqui para os pets comerem e tal. E teve muito tutor que perguntou que fruta que pode, que fruta que não pode, o que pode dar de alimento para os pets. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma caixinha de perguntas e aí você deixa para mim ali o que você tem de dúvida sobre dar alimentos naturais para o pet. O que você tem de dúvida? Fruta que pode? Fruta que não pode? Se você gostaria de saber mais, se quer inserir uma dieta natural no pet, eu vou deixar na caixinha e você responde para mim. Você faz a pergunta que eu vou te respondendo ao longo do dia. Então, começar o dia contextualizando algo e abrindo uma caixinha de perguntas, além de te dar muito mais ideias de conteúdos do que fazer de post depois, utilizando aquelas perguntas, você consegue ter mais possibilidade de fazer stories durante o dia, que é respondendo as caixinhas. Vai lá, responde 1, 2 caixinhas, aí pede para voltar, volte 2 stories e deixa sua pergunta também. E aí vai respondendo ao longo do dia essas perguntas que foram deixadas na caixinha. Então é legal não responder de uma vez só, responde 1, 2, depois mais 1, 2. Só não deixa sempre caixinha de perguntas, aparece um pouco, mostra alguma coisa da tua rotina e vai respondendo. Isso geralmente traz um super engajamento para as pessoas participarem, quererem saber mais de você. Então é legal que você faça isso. Outro ponto legal para você explorar nos stories é fazer desafios, né? Eu desafio você a postar uma foto igual a essa e me marca, que eu vou postar por aqui. Eu desafio você a postar uma foto, agora foi dia do nutricionista, dando uma frutinha pro pet e ver se ele gostou. Eu desafio você, agora vai ser dia do médico veterinário, a me dizer quanto tempo faz que você é nosso cliente. Então é legal que eu comece a fazer isso também nos stories, desafiando as pessoas. Outra coisa legal para te também abrir na caixinha de perguntas é você fazer aquela famosa caixinha, né?
isso ou aquilo, eu já ou nunca, brincar com as pessoas sobre situações da veterinária mesmo, ou situações pessoais. E quando eu falo em mostrar situações pessoais, são sempre situações que fazem sentido com o seu atendimento veterinário, com a clínica, com o que você tem a oferecer enquanto médico veterinário, enquanto clínica. Por exemplo, nossa, ó, eu tô chegando em casa agora do plantão, os pets ficaram no canil, estão um pouco estressados. Então, o que é bom a gente fazer quando o pet está estressado? A gente abrir o canil e deixar ele correr, deixar ele brincar, ter uns 10 minutinhos, uns 15 minutinhos de qualidade com o pet para ele desestressar. Porque o que acontece quando o pet está estressado? Pode rolar uma dermatite, pode acontecer tal coisa, pode acontecer aquilo outro. Então, aqui a gente faz assim. Ou, ontem a gente fez uma live de petisco saudável na MCA. Ou assim, ó, eu geralmente pego um dia da semana, asso uns petiscos e deixo num potinho que a gente conserva assim. E aí, quando eu tô brincando, eu gosto de dar pra treinar ou pra brincar. E é super fácil de fazer. Você pode tirar pra você, colocar sal e temperinho e fica pro seu café da tarde. Então, trazer essas dicas e essas receitinhas para trabalhar com os seus tutores, os stories, mostrar do dia a dia, faz toda a diferença. E aí você pode, então vou aproveitar que geralmente eu faço petisco, mas confesso que já dei uma carninha de churrasco. Vou abrir uma caixinha aqui, eu já ou nunca, sobre o pet. Manda pergunta que eu te digo se eu já fiz ou não. Para os seus clientes, pessoalidade, aquela história de gente como a gente, aquela história de, nossa, ele também acontece isso com ele também, ele não é um ser perfeito, porque perfeição enche o saco nos stories. Então trazer isso, que você está aberto, que você acolhe, que acontece esse tipo de coisa com você, faz toda diferença, sim, e engaja, entrega muito mais o seu conteúdo. Outro ponto legal, vocês estão anotando? Porque isso é dica prática para vocês já fazerem hoje? Outra coisa legal para vocês explorarem nos stories são as músicas. E não quer dizer que você vai sair dançando se você é mais seco, não gosta de dançar, tipo TikTok, o Reels, não é necessariamente isso. Mas às vezes, explorar uma música que faz sentido com aquele stories é legal. Por exemplo, as músicas fofinhas, você é fofinho. Tem umas musiquinhas assim da Mônica. E aí você pode mostrar para um pet que tá ali acontecendo, trabalhar o humor junto com as músicas, que faz sentido para aquela situação. Esses dias teve um vet que tinha um gato internado que postou uns stories daquela música, um rap sobre o olhar atento do vigia, alguma coisa assim, era um gato olhando ele enquanto ele prescrevia. Então são coisas que a gente pode trabalhar humor dentro dos stories, que vai fazer conexão e as pessoas vão gostar de acompanhar sobre o que está acontecendo. Isso é muito legal de explorar, então, as músicas nos stories. E explorar, sobretudo, os bastidores. Nossa, Clarice, que bastidores? Não pode procedimento, não pode isso, não pode aquilo. O que a gente pode explorar, então, nos bastidores dentro da clínica veterinária nos stories? A gente pode explorar, por exemplo, bom dia, Pri, tudo bem? A gente pode explorar, por exemplo, dentro dos stories da clínica veterinária como bastidores, você medicando os animais para mostrar que tem um cuidado constante com os animais internados. Você pode postar as pessoas vindo visitar esses animais. Você pode postar os stories da equipe discutindo um caso para eles entenderem que a gente não vai lá com a imposição das mãos e descobre o que o animal tem e já descobre o tratamento. A gente pode postar os livros que você pegou para estudar, de repente uma técnica cirúrgica que vai te exigir mais empenho. Se você vai fazer, de repente, uma cirurgia ortopédica, pega lá as ferramentas e estuda que ferramentas você vai usar e mostra que você está estudando e explica por que está estudando. Você pode, de repente, fazer stories de você, clássico, esterilizando o material para mostrar que existe um kit importante que é usado no material. Ou se chegou pedido novo, você pode explorar esses bastidores do atendimento, ligando para os clientes para saber se está tudo bem, mostrar que a gente se preocupa com os clientes além da clínica, além do atendimento. Ou atendimento preparando a recepção com café, com chá, para esperar as pessoas que lá estarão naquele dia, que a gente tem carinho pelas pessoas que lá estão. Então, começar a explorar todos esses bastidores faz com que as pessoas se sintam próximas de vocês, queiram estar lá. E até mesmo você pode criar senso de comunidade. Como?
ter lá a gamificação, o vet que tá, o tutor que tá com a profilaxia em dia, que é castrado, vacina em dia, é o vet Diamond. Ó, tem os nossos clientes Golds que estão com isso em dia. Conforme ele vai deixando a saúde do animal mais em dia, ele vai subindo de nível aqui na clínica. Aí você pode ter um rankingzinho lá, ou pode explorar o mural do aniversário do mês. Quando eu começo a explorar essas possibilidades dentro do meu negócio, as pessoas se sentem próximas. Sabe aqueles influenciadores que ele mostra as coisas e você chega a se sentir íntimo dessa pessoa? É nesse sentido. Óbvio, não vai dar uma de Mayra Card lá e postar os barracos do casamento, né? Enfim, coisas voltadas para a clínica, em viver a clínica e a rotina da clínica. Procedimentos cirúrgicos não pode, não é legal, até porque não é para você é bonito mostrar aquilo, abrir o animal, ver aquele sangue vivo, aquela pele que tá cicatrizando, viva, vermelha, é bonito pra gente que entende o que tá acontecendo. Mas pros demais, eles acabam achando nojento, não curtem, não é. Então cuidado com isso, tá? Não é legal. Se você não tem, inclusive, autorização do tutor, procura não fazer. Já se aqui temos algumas dermatos, é legal você estar explorando ali, a hora que você está lendo lâmina, que está fazendo o cito, explicar o porquê que está fazendo, por que é tão importante de fazer aquilo, por que a consulta de dermato demora mais, por que ela é mais específica em alguns itens. Então é legal vocês explorarem esses momentos para eles entenderem que, nossa, realmente faz tudo isso. Ela lê lâmina, ela faz um raspado, mostra lá a sarna se mexendo, eles acham o máximo, que tem um bichinho realmente na pele da pessoa. Mostra você fazendo um prick teste, por que o prick teste é tão importante. Então, começar a mostrar esses bastidores da rotina para eles verem que não é uma imposição das mãos, que não é, nossa, auscultei, é isso, medica, resolveu, tá tudo certo. Então, começar a mostrar esse processo é fazer também a educação do cliente, de ele entender como funciona o seu trabalho. Uma coisa que eu gosto também muito de fazer nos stories e dá um retorno absurdo, até para você deixar nos stories de destaque, são tutoriais. Mas, Clarice, que eu posso fazer tutorial? Você pode fazer um tutorial rápido de como higienizar a orelhinha do pet. Você pode fazer um tutorial rápido de como higienizar a boca ou preparar a aguinha com enxaguante bucal para que eles possam, para quem não consegue ter acesso à boca do animal, eles comecem a ter, de repente, o bafo menos bafinho, né? Você pode fazer tutoriais de como que se dá os petiscos de saúde bucal. Às vezes a pessoa não sabe, você dá o tablete inteiro, às vezes tu podia dar um pedacinho e ir reaproveitando ele melhor. Então, fazer esses pequenos tutoriais rápidos, como dar um comprimido, fazer um tutorial que até você pode transformar em reels depois, de como dar um comprimido, como pentear o pelo, de como observar os olhos do animal, se tá com uma secreção ok ou uma secreção não ok. Então, tudo isso são tutoriais simplérrimos, que até você faz em poucos segundos e, nossa, pro tutor ele tá descobrindo a roda. Ou até mesmo falar a clássica lá, né? Gato de 3 cores é fêmea. Por que que isso? Rapidinho, ó, tá vendo? 3 cores, geralmente é fêmea. Ou ensinando, é que eu tenho visto muito em alta no Instagram, como descobrir se o gato é fêmea ou é macho, né? Isso é legal também de fazer. Então, esses tutoriais rápidos é muito legal. E explorar isso nos destaques. Todos os stories que você pode fazer, explora nos destaques. Põe lá. Um começa por aqui, contando a história da clínica, como agendar uma consulta, explicando como agenda, onde é a clínica, explicando, fazendo às vezes stories de você chegando na clínica para onde você está indo, tutoriais rápidos, games que as pessoas usam como template, né? Mas não é template, bota game, que a pessoa bota lá nos stories, printa, enfim, explorar isso nos stories rápidos faz toda a diferença. Clientes felizes, relatos de clientes, contando como era a vida antes e depois de vocês. Então, isso é muito legal. E outra coisa muito legal para vocês fazerem é sempre nos stories pedirem para a pessoa interagir com você. Por quê? Isso dá um engajamento e mostra para o Instagram que o seu conteúdo é super interessante. Tipo assim, ó, responde aqui no direct, já fiz, não fiz, me conta uma história engraçada. Posta lá um meme, as flores explodiram, ainda bem que você chegou. Seu pet já fez isso? Conta aqui pra mim, a gente gosta de ouvir isso no direct. Conta pra mim no direct. Então, pedir essa interação faz com que o engajamento fique muito maior e as pessoas se sintam à vontade de sempre estar ali conversando com você, tá? Outra coisa muito legal de fazer nos stories é demonstrar serviços para venda
e produtos. Não tô falando de falar preço, é demonstrar. Por exemplo, chegou lá na clínica agora um petisco, se não me engano, é Snack Amiga. Você já ouviu falar? Que aí tem o vegan, tem o o derme, o detox. Eu acho que é isso. São 4, não são 5. Tem outros que agora eu não lembro. E é um petisco que a gente fez demonstração. E aí as pessoas já foram perguntando. Quanto é? Quanto custa? Como é que não faz? Porque é uma meta de vendas lá, de venda de balcão. A vender 1 por 15 e 2 por 20. Isso é uma meta de balcão. E a gente demonstrou como é que dá, como é que não dá, como é que não é. Quebrou o trocinho, né? Como é que faz, se o pet gosta, se o pet é gordinho, se o pet é alérgico. Ah, eu dei minha alergia. E, enfim, a gente demonstrou. E como que é legal de levar, para às vezes quer dar um agrado e ter lá. E aí a gente mostrou e as pessoas já vieram perguntar em box. Então eu posso demonstrar produtos. Ah, vocês têm problema de bafinho aí com pet? Tem. Faz o teste do lambejo. Mostra como é que faz o teste do lambejo e pergunta. Vocês têm dificuldade em manter o bafinho em dia? Então a gente vai te explicar como é que usa aqui. Existe uma possibilidade que são as... A gente tem lá o VegDent, né, da Virbac. Que tem esses... Não é snack o nome. Tablete. Esse tablete que é assim, vocês podem ir dando em pedacinhos para ele ir mascando. O que vai acontecer? Quando ele vai mascando, ele vai gastando energia, ele fica menos ansioso e ele vai trabalhando a higiene bucal. O que acontece? O dentinho vai ficando mais limpo e aí você consegue manter o bafinho em dia até a próxima profilaxia. Então, quando a gente vai explicando sobre isso, eles começam a ver que realmente aquilo é uma necessidade. E aí, por quê? Ah, se eu não faço isso, vai acumulando mais tártaro até a próxima profilaxia. E aí a gente sabe, né? A gente não vai se aprofundar aqui, mas tem as infecções secundárias, assim, tem muita... perde dente, piriri, pororó, pororó. Então, quando eu começo a demonstrar esses serviços e produtos, é legal. Por exemplo, novidade lá que teve a vacina da gripe de gotinha. Ah, vocês sabiam que existe Zé Gotinha para pet? Zé Gotinha para pet. Então, agora gripe e tal, tem a vacina Zé Gotinha. Olha como é que ela é feita. Aí demonstra você aplicando a vacina. E por que é tão importante a gripe? Por causa disso. E o mais legal, com esse tipo de vacina, o pet não tem estresse nem dor, ainda fica felizão de vir ser vacinado pelo vet. Olha só, eu tô demonstrando. Então, outra coisa que eu posso fazer de demonstração é, às vezes, mostrar como é que tá o internamento depois de um cão com parvo. Sabe o que aconteceu? O pet vem a óbito porque ele teve parvovirose. O que acontece? Os filhotes têm mais incidência porque não foram vacinados. E como é que acontece? O protocolo vacinal e demonstra como é que faz, como é que funciona, explicando como é que dá um NexGard, que é palatável, mas não vai falar palatável, é gostosinho pro pet. Porque palatável é uma palavra que, gente, nem todo mundo sabe o que é. Palatável, deixa pra falar com o veterinário. Ou, palatável, o que é palatável? Ele é mais gostoso pro pet. Quando vocês me ouvirem falar palatável, é porque é algo gostoso. E sempre vai explicando. Demonstrar serviços e produtos faz o pessoal ter consciência do quanto aquilo é importante e desperta curiosidade. Ou seja, ele vai querer saber como é. Outro ponto legal de vocês trabalharem, como é que eu posso fazer isso com castração, Clarice? Tu não vai mostrar procedimento. Não, a gente faz assim, ó. Não. O que vocês podem mostrar depois é a barriga cicatrizada sem ponto de um pet. Ó, tá vendo? Ela vai poder usar biquíni. Por quê? Porque aqui a gente faz uma técnica que é minimamente... Não, minimamente invasiva não tá, porque tu vai tirar outra pessoa, né? Da pessoa não, do cachorro. Mas é que não deixa tanta cicatriz. Tarará. Aí vocês podem explicar. E aí mostra a pet bonitinha, feliz, correndo. Não vai ter risco de ir pro pet e voltar com uma cria indesejada. Vai prevenir. Então, explicando, demonstrando desta forma, começa a criar consciência e mostrar que não foi tão sofrido pro pet, enfim. E para quem tem medo de anestesia, qualquer dia desse a gente vai mostrar como é que funciona pra gente ter segurança na analgesia e anestesia da nossa clínica. Aí mostra uma avaliação anestésica, mostra o que é tão importante os exames, o que o anestesista pergunta, como é que é, pra eles começarem a criar costume e entendimento do porque é tão importante que exija uma avaliação pré-cirúrgica e que os exames sejam feitos. Ele explica por quê, o que pode acontecer. Daqui a pouco vem um pet mais idosinho, que às vezes pode ter uma cardiopatia. O que é uma cardiopatia? Um problema no coração. E como a anestesia ele acaba deprimindo,
pode acontecer. Por isso que a gente não faz cirurgia sem essa análise para a segurança do pet. A gente não põe a vida dos nossos pets em risco. E quando você começa a criar esse histórico, esses stories, e mostrar essa rotina, demonstrar como tudo funciona, fica mais natural. As pessoas já vêm preparadas, porque não é uma coisa assim tão novidade, tão tipo, ai, ter a cirurgia ainda tem que pagar avaliação. Pra quê? Então a gente começa a criar essa intimidade das pessoas junto com o que você faz. Embora pra gente que é da área é óbvio, pro tutor não é. Então trabalhar isso de perto faz toda a diferença, tá? Agora esse é o momento que vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pensar, Clarice, eu quero muito fazer tudo isso, ainda dobrar meu faturamento e ter mais tempo para pensar como gestor em tudo isso que tu tá me falando como estratégia. Então, sabe o que tu vai fazer? Vai rolar como presente do Vet Empreendedor no dia 9 de setembro, dia do médico veterinário, a imersão Vet Boss. Clarice, o que é a imersão Vet Boss? A imersão Vet Boss é uma aula onde eu vou te ensinar cada passo para você dobrar seu faturamento dentro da sua clínica, hospital ou laboratório veterinário e ainda ter mais tempo para ser gestor e para cuidar da família, porque chega, né, dessa história de ser o primeiro a chegar na clínica, o último a sair, não ter tempo para a família, tá estafado, o time não tá fazendo como deveria e você trabalha dobrado. Então, nesta aula, nesta imersão, eu vou te apresentar os passos para dobrar o faturamento e não ter liberdade de tempo. E o que vai acontecer? Além disso, o Vet Empreendedor está num processo de rebranding. O que é rebranding? Reposicionamento de marca, nova marca e sala nova. Eu tô saindo do home office, indo para uma sala, um cantinho do Vet Empreendedor, onde vai ter estúdio, vai ter espaço para receber quem porventura quiser vir me visitar, vai ter um espaço só nosso pra gente conversar. E tá lá e a gente vai inaugurar ele juntos. Quero brindar com vocês esse novo momento para que nós possamos abrir a nova turma Vet Boss. Ao final dessa aula, quem achar que tudo que eu expliquei, que eu contei, que eu ensinei só na aula gratuita vale a pena, se aprofunda comigo na Mentoria Vet Boss, que é um grupo de 5 veterinários. Eu abro só 5 vagas, essa é a última do ano, porque eu não vou comportar mais pessoas, de mentoria em grupo. O que acontece na mentoria em grupo? Eu te acompanho pessoalmente, junto com a tutora. Tem uma tutora que vai cuidar de vocês em cada desafio, tirando dúvidas. Tem dificuldade, a gente vai fazendo individual. Por exemplo, hoje eu tenho uma reunião com um dos mentorados da turma 1, que é o Michel, que está com algumas dificuldades individuais. A gente vai ter uma consultoria individual agora. Enfim, eu vou explicar tudo como vai funcionar também lá na Imersão Vet Boss. Clarice, como que eu faço para saber sobre tudo isso, para conhecer todas essas estratégias? Link na bio, clica lá, te inscreve, garante, porque vai ser uma imersão fechada, tá? Não vai ser aqui no Instagram, vai ser numa sala fechada do Zoom. Se você quer participar, entra lá, se inscreve, entra no nosso grupo fechado e secreto da imersão, que ele é silenciado, só eu mando mensagem lá, para que a gente possa dobrar esse faturamento. Eu vou postar aqui hoje nos stories o print da aluna que em 15 dias, aliás, amanhã fecha um mês da nossa nova turma de mentoria e ela já bateu a super meta, ela já dobrou o faturamento, meu bem, só com um mês de mentoria. Então, se você quer ter o resultado da Michele, que ela tem 2 unidades em 2 cidades do Paraná, que juntando as duas dá 18 mil habitantes, juntando as 2 unidades não dá uma cidade decente, ela já bateu a super meta. Me espera, se inscreve na Imersão Vet Boss e me encontra dia 9 de setembro, tá bom? Deixa eu contar pra vocês qual que vai ser a nossa aula, a nossa Vet Class de amanhã. 67. Amanhã nós vamos falar sobre nada mais, nada menos de como transformar produtos em serviços desejados pelos seus tutores. Eu tenho um segredinho que eu transformo o antipulgas num serviço que a pessoa te paga todo mês para estar aí contigo. Quer saber como? Te encontro então também amanhã na aula 67, nossa Vet Class 67, 9 horas da manhã. Tá bom? Então, Vetes, um grande beijo. E como eu sempre digo, empreendam, veterinários!